Hoje nós vamos estudar a hierarquia de Aquário, né? O capítulo se chama O Equilíbrio da Chama Trina, para a vossa iniciação de Aquário no caminho do coração. O hierarca de Aquário é o Mestre Ascenso Saint Germain, e os atributos que o Mestre Lanello elencou para essa aula são translação e evolução. Translação também pode ser traduzido como tradução, né? Em inglês é translation. A ideia que está contida aí é a ideia de um intercâmbio entre espírito e matéria. Então, a palavra denota ao mesmo tempo tradução, mas ao mesmo tempo uma energia em movimento, né? Como se fosse um ciclo cósmico mesmo, que também pode ser representado pela palavra translação, né? Então, vamos lá. Um destino pré-ordenado desde o princípio. A liberdade de escolher ser a expressão plurifacetada da chama trina da vida. Chamas do coração dedicadas ao equilíbrio de amor, sabedoria e poder. Quando o apóstolo Paulo declarou que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele também viu que o dia chegaria em que muitos dentre a humanidade seriam elevados a instrumentos do Paracleto, acelerados para entregar a esta era o mandato da glória do Deus encarnado. A era que ele previu está sobre nós, e o tempo da aparição do Espírito Santo no homem e na mulher está perto. Assim como João Batista foi adiante para preparar o caminho para a chegada do Cristo em Jesus, assim também eu venho a vós nesta hora, no poder da palavra falada, a preparar o caminho para a vinda do Cristo, a plena e equilibrada manifestação dentro de vós. O equilíbrio a que me refiro é o equilíbrio da chama trina, que é a fagulha da vossa divindade que arde no altar do coração. Então, na nossa primeira aula, o mestre também fez uma analogia com a vida de Jesus, né? Com relação a... Na verdade, foi o mestre Almória que fez isso, apresentando o Lanello, né? Da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus e foi dito aos discípulos, né? Esse mesmo que ascende agora aos céus retornará a vós, né? E a Mestre Amora fez um paralelo dessa passagem da vida de Jesus com o que está acontecendo nessas pérolas de sabedoria, ou seja, o Mestre Lanello ascendeu e está retornando para nos trazer um conhecimento novo, né? E o seu impulso da vitória. Então, novamente aqui o Mestre também está fazendo o mesmo paralelo, trazendo a ideia da vida de Jesus e mostrando que isso também está se manifestando na palavra dos Mestres Ascensos e no caso aqui dessa dispensação, né? Ou seja, da mesma forma que João Batista veio para preparar a vinda do Cristo em Jesus, o Mestre Lanello agora está fazendo a mesma função em nosso favor, né? E para que esse Cristo possa se manifestar dentro de nós precisamos buscar o equilíbrio da chama trina, que é a fagulha da divindade que age no nosso coração. Essa fagulha, que é a ação trina do amor, sabedoria e poder do Deus Pai e Mãe, é o fogo sagrado que arde no altar do Templo do Espírito Santo. O Templo do Espírito Santo se referindo a nós, né? Aos nossos 4 corpos inferiores. É o fogo da vida que deveis guardar como guardiões da chama. E quando esse fogo é adorado como a verdadeira presença vivente do próprio Deus, aí então, e apenas aí, o vosso corpo se torna a verdadeira morada do Espírito Santo. Nessa segunda semana de nossa instrução sobre o colocar das vestes do Senhor, nos concentramos na necessidade, por parte dos estudantes, de preparar o templo do corpo para a vinda do Espírito Santo. E vos mostramos como podeis vos apresentar em sacrifício vivo no altar do Senhor. Isso o mestre vai explicar mais a fundo ao longo de toda a lição, né? Então não vou antecipar. A chama trina é o núcleo da vossa identidade. E ao redor desse núcleo, o Deus Pai e Mãe coalesceu as energias que nutrem a vossa percepção consciente de Deus como Espírito, e da alma como vosso potencial vivo de vos tornares a plenitude de Deus em manifestação. Então a chama trina é como se fosse uma semente, é um núcleo que guarda a energia do Espírito, a energia de Deus, né?
É a partir desse fogo espiritual que são nutridas, como o mestre falou, a nossa percepção consciente de Deus como espírito e o potencial da alma de realizar a divindade, né? Da gente se tornar a plenitude de Deus em manifestação. Jesus, assim como outros que trilharam o caminho de volta a casa, se tornou a plenitude do Cristo em manifestação exterior, por meio do equilíbrio das energias da chama trina dentro do coração. Então aqui mais está revelando, né, que tudo que Jesus alcançou, ele alcançou por meio desse equilíbrio da chama trina, né, dessa ciência que nós estamos recebendo hoje, né, nessa dispensação. No começo, quando fostes criados no plano do Espírito, essa chama era uma trindade da consciência de Deus. Mas após a descida à forma e a subsequente queda dos níveis de perfeição, por meio do mau uso e má aplicação do dom do livre-arbítrio, os aspectos da chama trina não mais se manifestaram em equilíbrio. Então aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para falar quais são as manifestações negativadas do amor divino, né? Trazendo um pouquinho sobre a ciência do relógio cósmico também. A gente está percorrendo as hierarquias, né? Começamos com a hierarquia de Capricórnio, que está na linha 12, e agora nós estamos na linha 1, né? Do amor divino. E para cada um desses atributos divinos, né? No caso aqui o amor, tem a má qualificação humana relativa a esse atributo, né? Então no caso do amor, o engano humano, quer dizer, o mau uso do amor seria o ódio, né? O desagrado em relação às pessoas, quer dizer, sabe quando alguém fala assim, eu não fui com a cara daquela pessoa, né? Isso seria o desagrado, né? E todo tipo de feitiçaria, né? O que é a feitiçaria? A feitiçaria é um amor que prende, né? Por meio de todo mundo quer receber amor, né? Todos nós temos necessidade de amor, né? Só que se esse amor é dado com um objetivo egoísta por detrás, é como se fosse um feitiço, né? Porque ele vai pegar a gente pela necessidade de ser amado, né? Assim, nossa, essa pessoa tá falando um negócio que me fez bem, faz eu me sentir bem, né? Só que tem um interesse por trás ali, como se aquilo amarrasse a pessoa, né? Então, o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é desinteressado, assim, ele tem apenas o interesse de expandir o plano divino e salvar as almas, né? Sem nenhum tipo de interesse egoísta ou pessoal por detrás. Então, retomando aqui, nós fomos criados no plano do Espírito e nós tínhamos então nossa chama trina perfeitamente equilibrada, né? Os 3 atributos, poder, sabedoria e amor, em equilíbrio, né? Mas aí no momento que nós descemos a forma, né, e caímos do nível da perfeição, quer dizer, por meio desse mau uso da energia de Deus, né, como esses atributos que eu elenquei agora há pouco, então os aspectos da chama trina passam a não mais se manifestar em equilíbrio. Às vezes você tem uma porção que se manifesta mais, por exemplo, nesse caso que eu citei, uma pessoa está de uma certa forma querendo exercer uma espécie de poder sobre a outra, né? Então pode ser que tenha um desequilíbrio aí em relação à chama do poder e à chama do amor, ou algo do tipo, né? A chama trina passa a não mais se manifestar em equilíbrio. Você pode ter uma das plumas com maior tamanho do que as outras, e isso faz com que a manifestação do Cristo não seja plenamente realizada em nós. Com a perda do equilíbrio de amor, sabedoria e poder, veio a perda da consciência crística, que então retrocedeu ao nível de mediador, agindo como uma ponte entre a imperfeição da consciência evoluindo exteriormente e a perfeição do grande Deus interior. Então aqui é interessante, né? Ele está colocando o Cristo como mediador, né? Ele vai realmente mediar o aspecto da nossa consciência que está aqui embaixo, né? Deixa eu pegar a imagem aqui. Isso aqui que representa nossos 4 corpos inferiores, representa nós aqui na Terra, evoluindo no plano da matéria, envoltos em chama violeta, né? Transmutando o nosso karma. Esse é o aspecto, é o nível do ser onde ainda existe imperfeição, onde ainda existe esse desequilíbrio que nós precisamos harmonizar, né? E aqui em cima nós temos a presença do Eu Sou, né? Que é perfeita, é o grande Deus interior ao qual o mestre se referiu, né? Com todas as esferas de luz representando 7 raios, né? E aqui no centro nós temos o Santo Cristo pessoal, que vai justamente fazer essa função de mediador. Ele consegue enxergar as nossas imperfeições e nos orientar com amor,
mas ao mesmo tempo ele consegue enxergar a perfeição divina na plenitude da sua manifestação, sem nenhum tipo de compromisso ou diminuição dessa luz, né? Ele consegue contemplar essas duas realidades e fazer a ponte. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? É o Cristo em Jesus dizendo isso, né? Os 4 corpos inferiores da humanidade não mais espelhavam a plenitude do amor crístico, da sabedoria crística e do poder crístico. E o homem esqueceu que a sua consciência exterior não passava de um instrumento para o fogo interior, e da equação interna que era e que é a chama trina, né? Ou seja, na chama trina que está a semente da nossa divindade, da manifestação da nossa divindade, né? Então a gente deve encarar os 4 corpos inferiores, nossos veículos, como um instrumento para que esse fogo que já está dentro de nós, que é o potencial do grande Deus interior, né? Para que ele possa vir para a manifestação, né? Os veículos servem apenas para isso, né? E aqui o mestre está falando que ao longo do nosso percurso na manifestação nós acabamos nos esquecendo, né? O papel da consciência exterior é apenas de transmissor, né? Não é um fim em si mesmo, né? E muitas vezes o homem se torna materialista, assim, né, nas suas dedicações, e acaba perdendo esse senso de conexão com o Deus interior, né? Assim, a fagulha da vida, que mantinha o fluxo da vida a se mover no templo quádruplo, conquanto desequilibrada em sua manifestação no mundo da forma material, tinha uma contrapartida no Santo Cristo pessoal, a verdadeira identidade do homem e da mulher. O que é o templo quádruplo? Esse aqui é um termo que aparece bastante nos ensinamentos. No inglês é Foursquare, né, que significa quadrado ou algo do tipo. E se refere aos 4 corpos inferiores, né, e à matéria em geral, como o templo da mãe, né. Se a gente for olhar o chakra da base, né, que é o chakra que corresponde à mãe divina e à manifestação, ele tem 4 pétalas, né? E é exatamente um quadrado, assim, branco, com 4 plumas. Então, aqui o mestre está se referindo a isso, né? Ao nosso templo, né, que são esses nossos 4 veículos inferiores, que estão destinados a manifestar a energia da mãe, né, na matéria. Então, nós temos, por um lado, a nossa fagulha da vida, a nossa chama trina, que apesar de estar levemente desequilibrada aqui no mundo da forma material, tem, no entanto, a contrapartida no Santo Cristo pessoal, nesse nosso mediador, nessa figura central aqui da imagem, né? Que é a nossa verdadeira identidade. Então, quando nós começamos a nos identificar com Cristo, nós estamos começando a realizar o nosso ser verdadeiro, aquilo que nós realmente somos, né? O eu sou o que eu sou. Dentro do coração do Santo Cristo pessoal, permaneceu o retrato perfeito da chama trina, conforme era pretendido que um dia viesse adiante e se manifestasse no templo do corpo. Se vocês olharem, vai estar bem pequenininho, mas aqui no coração dessa figura inferior, que representa a gente aqui evoluindo no plano da matéria, tem a chama trina, né? Essa chama trina também é guardada no coração do nosso Santo Cristo pessoal como o molde perfeito da nossa manifestação crística, né? Ele é emanado para nós aqui embaixo.